tomada. Então a gente pegou e viu na aula lá que a gente tinha o cálculo, né, do banco de capacitores baseado na conta de energia do excedente reativo, e a gente viu um banco de capacitores, né, com um controlador automático de fator de potência. Só que o controlador automático de fator de potência, como eu falei para vocês, é muito caro, né? E uma solução viável é utilizar um temporizador para você fazer o controle de fator de potência. O fator de potência é 0,92 indutivo, de 6h30 à meia-noite e meia. Correção que eu falei de 6 à meia-noite, né? Eu fui checar na resolução meu agora, né? É 6h30 à meia-noite e meia. Então, o fator, ele não pode baixar de 0,92 indutivo. Pode ser 0,1 capacitivo? Pode, a rede agradece. E entre meia-noite e meia e 6h30, não pode baixar de 0,92 capacitivo. Então, o que acontece? Você paga excedente capacitivo ou reativo entre 6 e meia-noite, 6h30 e meia-noite e meia, para abaixo de 0,92 indutivo, quer dizer, você tem que colocar os bancos para fazer a compensação, e tem que tirar os bancos, porque senão você paga excedente reativo capacitivo. Beleza? Isso na parte de energia e na parte de demanda também tem. Beleza? Mas aqui a gente está focado mais na parte de energia. Então, uma solução mais prática é você colocar um timer em que ele entre neste horário e saia neste horário. Beleza? Então, o que é que a gente fez aqui? A gente tem aqui o varivolt, né? Que a gente vai simular, né? Um abaixamento, um afundamento para saber se a nossa proteção vai atuar. Beleza? Isso aqui é só para a gente fazer o controle de tensão e verificar, né, se a proteção específica vai atuar. Então, o que é que acontece? A primeira coisa, né? O primeiro elemento é o timer. Beleza? Qualquer timer. Esse aqui é porque é o mais comum, o pessoal mais utiliza, esse da Kinzel, aqui, ó. Né? É o que o pessoal mais utiliza. Beleza? Esse timer, ele tem até 10 programações. Beleza? E aqui você configura também os dias nas programações. Por exemplo, você bota aqui programação, ó. Tá de 20h50, né? O on, né? On tá 20h50, é on aqui, né? Uhum. E o off está 20h51 todos os dias da semana. Você vai mostrar no videozinho para vocês. Quer dizer, você programa os dias da semana. Então, se eu quiser fazer uma programação, ó, eu pego, venho aqui, seto os minutos, seto a hora, seto os dias da semana, ó. Veja que os dias da semana estão mudando, né, ó. Tá em inglês. Sim. Tá vendo, ó? Eu acho que tá o que aí? Tá Thursday. Não, Tuesday, não? Tuesday, Thursday e Saturday, né? Pronto, quer dizer, terça, quinta e domingo. Agora tá só Sunday, né? Dia do sol, né? Então aqui você seta os dias da semana, porque esse programador, esse timer, ele serve para qualquer coisa, para você ligar e desligar. Por exemplo, lá em casa eu utilizei para o posto que eu falei para vocês, e também é todo dia. Só que aqui você pode setar os dias. Então você seta o dia de on e seta o off, quer dizer, que horas liga e que horas desliga. Então a nossa programação vai ser o quê? Todos os dias. Nossa programação vai ser todos os dias. Vai ser vai ligar 6h30. E vai desligar todos os dias meia-noite e meia. Pronto. Você vem aqui por certa programação. Pronto. 15h53 é o horário que tá, né? Uhum. Pronto. Beleza? E aí você seta aqui, ó. Tem on, né? Tem auto on, não é isso? Quando tem auto on, significa que ele, quando for a programação for on, ele vai sair da normalmente fechada, vai vir para normalmente aberta. Então, se você quiser desgastar menos a bobina do relé, você faz auto off, que ele faz a lógica ao contrário.
Porque desse jeito aqui a lógica está permanecendo 18 horas energizada e 6 horas desenergizada. Se você mudar a lógica, ele fica o quê? 6 horas energizada, 18 desenergizada. Isso é só um fator de economia. Então, esse timer aqui é que faz a programação da gente. Só que, qual é o grande problema, né? Primeiro, a gente tem que detectar falta de fase. Lembra que eu falei para vocês, teve um caso na indústria, que a gente teve um problema, quando deu a falta de fase, a outra fase descarregou e saiu queimando tudo para cima, porque as contatoras não saíram? Pronto, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Colocar um elemento de proteção que detecte falta de fase, que vai ser justamente esse aqui, ó, esse módulo relé falta de fase, que é o RPWFF. Esse RPWFF, ele detecta tanto perda de fase quanto perda de neutro. Se você fizer o chaveamento, cadê o chaveamento entre A e B, ó. Então, se você fizer um jumper entre A e B, ele detecta também neutro. Não foi o caso que a gente fez aqui. Beleza? Então, nele, você tem que entrar as 3 fases. Vem aqui as 3 fases. E, na falta de uma fase, ele desarma. Entenderam? Ele vem para aqui, ó. Vem para o NF. Se as fases estiverem tudo ok, ele chaveia para o NA. Tá? Pronto. Então aqui você tem as as fases em que o relé vai atuar a falta de fase. Esse FF aqui, como eu falei para vocês, cadê? RPWFF, tá aqui, ó. Esse FF ele detecta falta de fase, né? E falta de neutro. O SF da mesma fabricante, da WEG, ele detecta inversão de fase. Isso é importante principalmente para motores trifásicos, né? Porque se você inverte a fase, você inverte o sentido de rotação e pode queimar equipamento. E tem, se eu não me engano, o FSF, que ele junta tanto a falta de fase, ele faz a detecção da falta de fase, quanto a detecção de inversão de fase. Beleza? Mas a gente vai utilizar o FF aqui porque a gente não tem problema de inversão de fase do banco capacitor, né? A gente não tem problema de campo girante com máquinas elétricas. Então, eu saio do meu timer, entro no comum do relé falta de fase e jogo a saída para contatora. Quer dizer, se for o horário e as fases estiverem tudo ok, chaveio aqui, ó. É verde essa cor? É? Verde com verde, ó. Chaveio a primeira contatora. Beleza? Qual é o problema de você pegar e ligar todos os bancos de uma vez só? Quando vocês estudaram circuitos elétricos, quando T é igual a 0, o capacitor ele é um curto, não é isso? E o indutor ele é um circuito aberto. Então, na verdade, você está fazendo o que na hora de ligar? Um curto. Então, se você pegar e ligar 3, 4, 5 células capacitivas, você vai estar gerando vários curtos. Então, é de bom alvitre, né? É uma boa prática que você chaveie as células capacitivas com um determinado tempo. Então, para chavear células capacitivas subsequentes, você sempre coloca um temporizador, em que você sai daqui dessa bobina aqui do falta de fase, ó, aqui, essa cor aqui é o quê? Vermelha, é? Ó, vem pro comum, beleza? E quando fechar essa chave aqui, você vem para chavear o outro capacitor. Entenderam? Então o que é que acontece? Esse cara aqui, ó, ele só vai começar o tempo quando a bobina dele for energizada. E a bobina dele só vai ser energizada quando o relé falta de fase disser
as fases estão todas ok. Entenderam? Joinha? Outra coisa, esse relé falta de fase, ele tem uma sensibilidade. Quer dizer, ele não detecta somente a falta de fase, ele detecta também afundamento. E a sensibilidade começa em 90% da tensão nominal. Isso quer dizer, se ele tiver a 90% da tensão nominal, que é 380, 90% de 380 dá quanto? Faz a conta aí para mim, rapidinho. Volts, algo próximo a isso, o relé vai sair. Beleza? Lembrando, né? A potência do banco de capacitores, como a gente viu em sala, ela é alterada pelo nível de tensão. Tá aqui, ó. A gente mostrou lá, mas tá aqui, ó. Essa célula, ela é 5 kVAR, 440 volts. Para 380, ela é só 3,73 kVAR. Quer dizer, a potência dela baixa. Ah, então a gente tem que utilizar um 380 5 kVAR, né? De tensão máxima. Provavelmente se passar essa tensão, você não garante funcionamento, você pode até danificar as células. Então é melhor você trabalhar com a tensão maior e quando tiver na tensão menor, ser uma potência menor, mas você garante funcionamento por conta do fator limitante dos equipamentos elétricos, que são mesmo o quê? Temperatura. Temperatura ligada à corrente e ligada à tensão. Beleza? Então, o que é o experimento da gente aqui hoje? Né? A gente vai checar o afundamento de fase. E vai checar. E vai checar falta de fase. Oi, isso aqui. Tá em quanto, hein? 380, né? Sim. Pronto. Como quem sabe faz ao vivo, a gente não vai utilizar a programação temporizador. Ele tem uma partezinha aqui de manual que ele vai setar manualmente, beleza? Esse aqui. Só ligar esse aqui para poder. Esse cara aqui vem de uma fase, ó, que liga aqui, beleza? Ó, né? Que é o primeiro. Ah, eu tô ligando aqui. Então, pô. 1, 2. Viu aí? Uhum. Simula uma falta de fase, ó. Falta de fase. Pronto, atuou. Vai entrar. Vai demorar mais um pouco, ó. Ó. Tá demorando mais um pouco. Vai, de demônio. Vai, cão! É porque tá 15 segundos. Sabe contar não, tu? Então, ó, a gente aqui tá em 380, não é isso, ó? Vou aumentar um pouquinho, ó, 380 volts. E aí ele tá com a sensibilidade de 90%, eu vou baixar a tensão. Filma aqui, ó. Eu vou baixar a tensão até o relé falta de fase entrar. Vai. Não detectou ainda? Ó. Entrou. Atuou a falta de fase. Vocês viram? A falta de fase atuou. Beleza? Zoom. Beleza? Voltei para a tensão normal. O sistema voltou ao normal. Então, para a gente testar a célula capacitiva, a gente tem que verificar se a potência do banco, né, para uma determinada tensão, quer dizer 3,73 para 380, está dando a corrente equivalente. Então, qual é a corrente? É a potência do banco dividido por raiz de 3, tensão de linha. Potência 3,73 kVAR dividido por, faça a conta aí, raiz de 3
380. Entenderam? Pega um alicate amperímetro aí, por gentileza, s'il vous plaît. Deu? Hã? 3,73 para 380. Então 3,70, ele é 5 AVR para 440. Mas para 380 ele é 3,73. Hã? O que é isso aqui? Filma. Mostra onde que tu pegou. Mostra, Zé. Mostra. Tava dormindo. Hã? Então, a corrente é para dar 5,66 com a tolerância de 5%. Né? Então, vamos lá pegar e verificar aqui. Vamos botar aqui na escala de 20. Vamos verificar qual a corrente do banco. 5,54, 55. Era 5 pontos? Pronto, tá dentro da tolerância de 5%, não é isso? Show de bola. Aí você também verifica as outras fases. 5,61, 60, 63, mais ou menos isso. E a outra fase também 5,6. Então essa célula capacitiva está funcionando, está boa, está dentro da tolerância de 5%, está com a potência equivalente ao que está dizendo nela, que é 3,73 a 380. Se tivesse qualquer coisa fora da tolerância de 5%, provavelmente essa célula estaria desgastada. A degradação dela vai ser com o tempo ou outro mau uso? Não, tipo assim, se você deixar ela parada, né, desligada, ela não vai desgastar não, sabe? Né? Não, eu falo isso porque é por isso que aquele banco capacitor automático funciona. Porque aí ele vai só mantendo o fator de potência e ligando as células necessárias somente o fator de potência. Então ela vai desgastando menos as células que estão em níveis mais altos. E as células que estão em níveis mais baixos, por entrar mais, elas vão se desgastar. Geralmente você vê o desgaste dessas células quando elas começam a vazar óleo. É por isso que quando vocês forem fazer bancos de capacitores, quadros de banco de capacitores, o ideal é você colocar células capacitivas na parte externa do quadro de cabeça para baixo. Porque aí você está vendo, se começar a pingar óleo no chão, você já sabe, opa. Porque essas células, com o tempo, elas esquentam. E se você colocar ela num quadro fechado, esse visorzinho aqui, ó, do timer, ele começa a escurecer. Então o timer fica inútil. Inútil para uma reprogramação. Ele só vai funcionar para aquilo que ele está programado. É muito sensível ao calor. Então, como essas células se esquentam, é uma boa prática. Vocês colocam elas de cabeça para baixo, ó, tem um parafusozinho aqui, ó. Você fura o quadro, bota a porca, pendura ela de cabeça para baixo, né? O problema é a fiação. Aí tem que tomar cuidado com a parte da fiação, né? A fiação de entrada, para tomar cuidado, porque corre risco de choque elétrico. Hã? Você tem que jogar a folga de 35%, não é isso? Você pega, calcula a corrente do banco capacitor, joga 35% em cima e vai na tabela. É desse jeito. Você tem que dar um fator de folga, porque o reativo ele não é consumido, ele fica lá direto, ó, rodando. Então ele esquenta os condutores. Entendeu? Então essa solução aqui é uma solução muito mais barata. O problema dessa solução é que você não tem um controle do fator de potência. Então, geralmente essa solução mais barata você vai colocar onde? Supermercado, né? Que você não tem uma grande variação de carga, ou as câmaras frigoríficas e os freezers estão ligados ou estão desligados. Diferente da indústria, você tem vários setores de indústria que você liga e desliga. Então você tem uma variação muito grande. Então, geralmente aqueles faltam de fazer é a indústria, por isso que eu não entendi porque colocaram aqui, mas beleza. Corta isso aí, viu? Vai dar treta com o Mário aí pra mim. Entenderam? Tem um vídeo aqui, aí você